Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Olá, queridos, a paz do Senhor. Tem uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que a gente possa alcançar mais irmãos através dessa mensagem. A nossa mensagem está em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, que diz assim: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Queridos, esse versículo aqui é um apelo de Deus através do profeta para que o povo de Israel se voltasse aos caminhos do Senhor. O povo estava afastado de Deus, o povo estava envolvido em idolatria. O interessante é que Deus, de uma forma didática, de uma forma prática, ele usa algo de costume daquele tempo para despertar a atenção do povo. Interessante que Jeremias, usado por Deus, ele diz o seguinte, que o povo havia abandonado o Senhor e havia também abandonado o Senhor, que é o Senhor da fonte de águas vivas, para construir as suas cisternas rotas. No caso, cisterna é um reservatório de água. Era muito comum naquele tempo as pessoas elas se deslocarem da onde elas estavam para ir até uma fonte para buscar água. Mas por uma questão de comodismo, algumas pessoas elas faziam cisternas, que era uma espécie de poço. Normalmente se fazia no declínio geográfico para que quando chovesse, aquele poço, aquela cisterna se enchesse de água, armazenando a água. Eles iam utilizando aquela água durante algum tempo. O que acontece é que muitas vezes quando eles construíam esse poço, essa cisterna, algumas cisternas tinham algumas rachaduras, por isso era chamado de cisternas rotas. Essas cisternas que tinham essas rachaduras, elas não conseguiam armazenar água. E o pouco que guardava, infelizmente, a água ela ficava impura, ela não era potável. Então, o melhor se fazer era se deslocar de onde estava, procurar uma fonte, porque a fonte era a água corrente. E aqui é interessante que Deus ele usa essa linguagem prática para despertar a atenção do povo de voltar a buscá-lo, porque o povo havia abandonado o Senhor, virado as costas para o Senhor para se envolver em cultos idólatras, a buscar a falsos deuses. E aqui a gente tem alguns entendimentos que a gente precisa aplicar na nossa vida. O primeiro, a gente não pode cometer essa grande maldade contra o Senhor, de abandonar o Senhor, de maneira nenhuma. Nós não podemos virar as costas para Deus. E o segundo, nós precisamos tomar cuidado para a gente não construir a nossa própria cisterna. Construir a nossa própria cisterna, ou o nosso próprio poço, é fazer como o povo de Israel, que por conta de um comodismo, ao invés de ir até a fonte para buscar água, eles cavavam esse poço, como eu falei, justamente para eles ganharem tempo. E há muitas pessoas assim, ao invés de buscar a fonte, que é o Senhor, de buscar a presença de Deus, de buscar direção no Senhor, elas acabam construindo para si uma cisterna, ou seja, por conta da comodidade, elas deixam de buscar a Deus e começam a buscar em si mesmo a solução para a sua própria vida. E ela começa a andar segundo a sua cultura, o seu entendimento, até mesmo segundo a sua experiência de vida. Quando nós abandonamos o Senhor, quando nós deixamos de buscá-lo, nós estamos fazendo como o povo de Israel, abandonando a fonte que tem água corrente para buscar água em um lugar escasso, num lugar onde tem rachaduras, num lugar onde a água não é potável. Quantas pessoas que ao invés de buscar a fonte, que é o Senhor, estão buscando em si mesmo resposta para a sua própria vida. É por isso que a vida de muitas pessoas não vai para frente. É por isso que a vida de muitas pessoas não muda, não é transformada, porque ela não busca a fonte. Até mesmo porque para buscar água na fonte, e essa fonte é Deus, vai ser necessário a pessoa se esforçar, vai ser necessário a pessoa orar todos os dias, vai ser necessário a pessoa se esforçar para buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus, nós começamos a entender a vontade de Deus. E quando nós entendemos a vontade do Senhor e colocamos ela em prática, nós desfrutamos dos benefícios que ela nos promete. O apóstolo Paulo chega a dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, nós só podemos desfrutar da vontade de Deus se nós buscarmos conhecer a sua vontade. E para isso, vai exigir de nós a gente se locomover, a gente se esforçar, a gente orar todos os dias, a gente fazer aquele momento de devocional, a gente procurar ouvir ou ler a palavra, ou até mesmo a pessoa, ela se esforçar para cultuar o Senhor, estar junto com outros irmãos, numa congregação. Ou seja, buscar a fonte vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós dedicação. O povo de Israel não queria mais se esforçar. O povo de Israel não queria mais buscar o Senhor, não queria mais ir até a fonte. Eles estavam contentes com o poço que eles haviam cavado. Ou seja, eles estavam preguiçosos em ter que ir até o Senhor e justamente por conta dessa preguiça, por conta desse comodismo, construíram para si cisternas rotas. Porém, cisternas rotas quer dizer cisternas cheias de rachaduras, que não conseguia armazenar água. E o pouco que tinha ainda era contaminado. Quantas pessoas que estão assim, construindo para si o seu próprio Deus, construindo para si as suas próprias vontades, construindo para si a sua própria lei, enquanto Deus tem a lei dele, tem a vontade dele, e a vontade dele é maravilhosa para as nossas vidas. O profeta Isaías chega a dizer que os planos do Senhor, os sonhos do Senhor são maiores, são mais altos do que os nossos. Então por que sonhar os nossos sonhos se nós podemos sonhar os sonhos do Senhor, que são muito melhores?
melhores. Agora, para que a gente venha sonhar os sonhos de Deus, para que a gente venha viver o propósito de Deus e a sua vontade, que é perfeita, é necessário buscar a fonte. Eu gostaria de ler um outro versículo com você. Aqui em João, no capítulo 7, no versículo 37, diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aqui o Senhor Jesus, ele faz um convite. Ele diz o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede de justiça, se você tem sede de Deus, você pode ter certeza, Ele é a tua fonte. Agora, você só pode saciar essa sede se você buscá-lo. Se você buscar em si, se você buscar na sua experiência, no seu conhecimento, infelizmente é como se você estivesse buscando o seu próprio poço. E o meu e o seu poço é cheio de rachaduras. Mas Deus é uma fonte que jorra água para a vida eterna. Essa água que está nessa fonte é o próprio Espírito Santo. Ou seja, todos os dias a gente precisa se deslocar, sair do comodismo e buscar a fonte, se esforçar para buscar o Senhor. E se nós fizermos isso, Ele vai saciar a nossa sede, ou seja, Ele vai nos encher da sua presença e nós vamos ser muito, mas muito abençoados, vitoriosos. Com certeza nós teremos uma vida vitoriosa, abençoada por Deus, se assim nós fizermos. Não faça como o povo de Israel, que abandonou a fonte de águas vivas para construir a sua própria cisterna. Não ande na sua vontade, ande na vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra. O Senhor é a nossa fonte de sabedoria, de alegria, de paz, de prosperidade, de transformação. Tu és a nossa fonte de salvação, Tu és tudo na nossa vida. Não permita, Senhor, que o dia a dia, que a correria do dia, que o cansaço gere um comodismo no nosso coração, a ponto da gente buscar construir o nosso próprio poço. Senhor, nós não queremos beber da nossa própria água, da nossa cultura, da nossa experiência, não. Nós queremos beber das águas do Senhor, que é o Espírito Santo. Que nós possamos ter força, que nós possamos ser renovados e encorajados todos os dias a ir até a fonte, a se colocar a Tua presença e buscar essa água, buscar a Tua presença. E sem dúvida, a nossa vida vai ser muito abençoada, muito especial, porque o Senhor é fonte de águas vivas. Que o Senhor possa saciar a nossa sede em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui. Guarde essa palavra no seu coração. Se puder, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.